Olá, pessoal. Na aula de hoje iremos aprender como resolver um problema em genética utilizando o cruzamento lá no chamado quadro de Punnett, né? Então vejam só, gente, todos os cruzamentos que eu irei tentar explicar aqui no nosso material, ele está embasado na primeira lei de Mendel, não é? Então a gente vai estar realizando cruzamentos simples, onde a gente vai ter apenas duas características se envolvendo, tipo a cor verde ou amarela, a que é dominante com a recessiva, e saber o resultado desse cruzamento envolvendo essas duas cores. É um exemplo, tá? Então vejam só. Aqui eu trago para vocês no material uma tabelinha com uma daquelas características que foram mapeadas pelos experimentos de Mendel, né? Digamos assim. Ele elencou 7 características da planta da ervilha de cheiro e conseguiu organizar de maneira que a gente soubesse quais eram características dominantes e recessivas naquela espécie de planta, tá ok? Então vejam só, aqui na tabela vocês veem na primeira coluna, nós temos os alelos. O que são os alelos? Os alelos são os genes. Eles vão estar aos pares, né? Os genes, eles ficam aos pares. Pode ser 2 genes dominantes, que são representados pela letra maiúscula, né? Feito é o caso aqui, ó, Vzão. Esse indivíduo aqui tem um genótipo dominante puro. Ele é um homozigoto puro, né? O genótipo é aquilo que está lá no nosso DNA, é a informação genética que a gente tem sobre cada uma das nossas características, tá? E esse alelo também pode ser recessivo, que é sempre representado pela letra minúscula, aqui no caso Vzinho, né? Pode ser qualquer letra, mas essa aqui especificamente, né? Falando da cor da semente da ervilha, né? A gente tem aí a letra V representando o V maiúsculo, dominante, e o V minúsculo, uma característica recessiva, tá, gente? Aqui nós temos um indivíduo que a gente diz que o genótipo é heterozigoto, não é? Então, vejam só, se esse indivíduo aqui é homozigoto dominante, esse é heterozigoto. O que quer dizer heterozigoto? Quer dizer que ele tem um alelo dominante, que é o Vzão, e um alelo recessivo, que é o Vzinho. Então, um indivíduo heterozigoto ou híbrido, que também pode ser chamado assim, ele vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Implica dizer que todo heterozigoto acaba manifestando a característica dominante. Por quê? Porque o alelo recessivo ele não tem força para se manifestar no lugar do dominante. Tá ok? Então vejam só. Aqui nós temos o Vzinho. É um indivíduo homozigoto recessivo, uma característica recessiva. Quando a característica ela é recessiva, ela só se manifesta quando os dois alelos forem recessivos, que no caso é representado pela letra minúscula. Então, gente, um indivíduo que é Vzão, ele só produz gameta do tipo Vzão, tá? No caso, ele vai formar 2 gametas Vzão, porque ele é puro aqui, tá? Então, a característica fenotípica, que é o que a gente vê a olho nu dessa planta, essa semente é amarela. Então, a gente diz que a amarela é uma característica dominante. Então, ela vai ser representada pelo alelo dominante, letra maiúscula, Vzão. Então, se eu tiver um Vzão ou um Vzinho, a semente vai ser amarela, como vocês podem observar aqui, ó. Ô professor, então quer dizer que
Uma pessoa que é vesão-vesão, ele é homozigoto puro dominante, só produz gameta-vesão. Isso. E uma pessoa que é heterozigota, vesão-vezinho, ela produz um gameta dominante e um gameta recessivo. Mas o fenótipo dessa semente também vai ser a cor amarela, porque tendo um dominante é ele que se manifesta. O recessivo não tem força para se manifestar. E só vai ser semente verde, que é uma característica recessiva, que é representado pela letra minúscula, se ele for homozigoto recessivo. Os dois forem Vzinho, Vzinho. Tá ok? Então, até aí, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é um alelo, o genótipo dominante e recessivo, o fenótipo, que é a característica que a gente vai observar, no caso aqui a semente amarela ou verde, e os tipos de gametas que cada indivíduo desse produz. Se ele for homozigoto dominante, só vai produzir o Vzão aqui no caso. E se for homozigoto recessivo, só gametas Vzinho. Tá ok? Bem, gente, em continuidade, eu trago como exemplo para vocês aquele exemplo clássico do albinismo. O que é o albinismo? É uma característica hereditária recessiva. Uma pessoa albina, ela não produz o pigmento que dá a cor da pele, da íris dos olhos, do cabelo, não é? Então, é uma pessoa que ela não tem a condição genética de produzir o pigmento que dá a cor da pele, do cabelo. E aí, elas são extremamente brancas e sensíveis à radiação solar, tá? E por ser uma doença de caráter, uma doença não, uma característica genética recessiva, não é? Ela só vai se manifestar em homozigose recessiva, representada pela letra minúscula, tá? Que no caso do albinismo a gente representa sempre pela letra A, tá ok? Então vocês vão ver aqui, ó, genótipos parentais. Aqui, ó, eu tenho um par de alelos, azão, cruzando com outro azão. Suponha que esse é o homem e essa é a mulher. Essas pessoas, elas vão ser normais. Por quê? Porque elas só possuem alelos dominantes. Azão, tá ok? Aqui no segundo exemplo, nós temos uma pessoa homozigota pura e uma pessoa homozigota recessiva. Essa pessoa aqui, ela é normal, mas essa que tem o azinho, ela é uma pessoa albina. Isso quer dizer que ela não produz o pigmento que dá a cor da pele. Então, gente, uma pessoa azão, que cruza com uma pessoa azinho, os filhos serão 100% azão. Como aqui no caso tem um alelo dominante e um recessivo, esses filhos todos vão ser normais. Porém, eles são normais portadores. O professor, e o que é um normal portador? Essa pessoa que tem o alelo recessivo para o albinismo, a pessoa que é azinho, ela tem o alelo normal, que dá a condição dela de ter o pigmento da cor da pele, do cabelo e etc. Mas ela carrega um alelo que transmite a possibilidade de um descendente ser albino. Então, se essa pessoa, porventura, casar com uma pessoa albina ou uma pessoa que também é heterozigota como ela vai ter a probabilidade de ter filhos albinos. Tá ok? Então, vocês observem o restante da tabelinha e vejam a
proporção fenotípica, que é aquele que a gente vai ver. Quem vai ser normal e quem, porventura, vai ser albino e a porcentagem de cada um mediante os cruzamentos que são propostos aqui na primeira coluna. Mas eu vou fazer um cruzamento desses dois para que vocês entendam melhor, tá ok? Bem, gente, então vejam só. Aqui a gente tem um cruzamento teste, não é? E nós temos aqui o indivíduo normal, não é? O indivíduo normal tem o azão. Ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, tá? Vão ser normais. Ou azão, azão ou azão, azinho é uma pessoa normal, só que esse é normal puro e esse é normal heterozigoto, porque tem um alelo recessivo para o albinismo. E a pessoa só vai ser albina se for azinho, azinho, tá ok? Então vejamos só. Se indivíduos de pigmentação normal for homozigoto dominante, azão, azão, né? A geração F1 ela terá 100% de indivíduos normais, se cruzadas com um indivíduo azão, azinho, tá ok? Porque, como os dois aqui são dominantes, então a prole não vai ter condições de ter nenhum indivíduo albino. Pode ter portador, mas albino não. Então vejamos só aqui no exemplo, no quadro de Punnett, tá? O cruzamento aqui. Então geralmente é assim, tem o símbolo que representa o homem e a mulher, o macho ou a fêmea, a depender da espécie, tá? A gente sempre coloca aqui nesse cantinho representando o macho e a fêmea do cruzamento, tá? Então veja só, uma pessoa para ser albina, ela tem que ser azinho, azinho, porque é uma característica recessiva. E uma pessoa da cor da pele normal, que produz o pigmento da pele, ela pode ser pura, homozigota dominante, pura, ou heterozigota, tem um alelo dominante e um alelo recessivo, não é? Então, suponha que eu diga, faça o cruzamento entre uma pessoa portadora do gene para o albinismo com uma pessoa heterozigota para a característica. Se eu estou dizendo que ela é portadora e a outra é heterozigota, elas são iguais em termos de genótipo. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa portadora, gente, ela é assim, portadora porque ela tem o alelo recessivo, ó. E é a mesma coisa que eu dizer que ela também é heterozigota. Então, heterozigotos ou portadores são a mesma coisa, tá ok? Então, vai ser o indivíduo que tem um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Uma pessoa dominante pura é esta, que tem todos os dois dominantes. E uma pessoa albina vai ser aquela que tem os dois recessivos, tá? Então, voltando à proposta, eu quero que vocês façam o cruzamento entre um portador e um heterozigoto, ou entre dois portadores ou entre dois heterozigotos, que é a mesma coisa. Então, se eu estou pedindo para cruzar um heterozigoto com outro heterozigoto, então eu sei que o macho vai ser azão, azinho, vai cruzar com a fêmea, que também é azão, azinho, porque todos dois são portadores ou heterozigotos, tá? Então, esse indivíduo aqui produz dois gametas, o gameta azão e o gameta azinho, não é isso? E esse também, azão e azinho. Eu vou colocar lá no quadro de Punnett, ó, aqui. Então, aqui, azão, azinho, azão, azinho, tá ok?
E como é que eu faço o cruzamento, professor? Eu cruzando este com este vai dar azão, azão, não é verdade? Este com este. Depois eu vou este com este daqui, dá azão, azinho. Depois, pessoal, eu vou este com este de cima. Ô, professor, então vai ficar azinho, azão? Não. O dominante sempre eu coloco na frente, tá? Então vai ficar azão, que é esse daqui, e esse azinho aqui, tá? Este com este, azão, azinho. E este com este, professor? Azinho, azinho. Gente, se vocês observarem aqui no meu esquema todo que eu montei, né, para explicar, vocês vão saber quem vai ser normal e quem vai ser albino. Todo cruzamento que envolve duas características, ela vai ter a prole, que são os descendentes, são 4 indivíduos que vão ser gerados do cruzamento entre esse macho e a fêmea, tá ok? Então, como é que vai ser, professor? Ó, azão, azão, ele é normal, puro, né? É uma pessoa que não é albina. Azão, azinho e azão, azinho são portadores ou heterozigoto, mas a gente sabe que tendo um dominante, ele já não vai ser mais albino. Então, a gente sabe que tem 3 indivíduos aqui, dos 4, que vão ser normais. E apenas um que vai ser albino. Gente, em termos de proporção, eu tenho que saber que se eu tenho 4, os 4 correspondem a 100%, tá? Cada um desse indivíduo é 25%. Então, eu tenho aqui 25%, 25%, 25% e 25%. Analisando, eu vou ver que 25%, 25% albino. 25% de chance de ser albino. E 75% de serem normais. Tá ok? Gente, esses 25 é um indivíduo entre 4. Um quarto para ser albino. E os 75, gente, ó, 1, 2, 3. 3 entre 4. 3 quartos para serem normais. 3 quartos ou 75%, 1 quarto ou 25%. Tá ok? Então, se eu cruzar indivíduos heterozigotos, eu tenho 25% ou 1 quarto de chance de ter um filho albino. Aí, logicamente, se eu fosse pedir para dar separadamente, vocês iriam dizer que 25 albino, 75 normais. Porém, 25% é normal puro e 50%, porque são 2, 50% ou 2 quartos, né, de chance de ser portadores, tá? Mas aí eu perguntei para vocês a possibilidade dele ser albino, tá? Então, a possibilidade de terem filho albino será essa. Ô professor, e se eu cruzar, por exemplo, um indivíduo que é heterozigoto com um indivíduo puro? Um indivíduo puro. Gente, essa pessoa é normal pura e essa também é normal, só que ela é heterozigota, ela é portadora, ela tem um alelo recessivo, né? Qual é a possibilidade de terem filhos, esse casal de ter um filho albino? Então vamos lá. Este com este, azão, azão. Este com aquele, azão, azinho. Este com este, azão, azão.
e este com aquele, azão, azinho. Gente, ó, eu tenho 100% de serem normais. 100% de chance de serem normais e 0% de ser albino. Então, uma pessoa heterozigota que casa com outro normal puro não vai ter nenhuma chance de ter um filho com essa anomalia, essa característica genética que é o albinismo, porque não vai ter como ter 2 alelos recessivos para ser um albino, para gerar um albino, tá ok? Nesse caso aqui, a gente poderia dizer que 50% são heterozigotos e 50% são normais puros, tá? Que não carrega, só para entender, tá ok? Mas aqui no caso, os 4 são normais, por isso que 100%, ou 4 entre 4. Então, essa fração 4 quartos é a mesma coisa que eu ter 4 dividido por 4, 1, que é igual aos 100%, tá? Ok? Se for simplificar essa fração por 2, dá 1 dividido por 1, que dá 1. De todo jeito vai dar 1, tá ok? 4 por 4, 1. 4 por 4, 1. 1 por 1, 1. Também do mesmo jeito, se for simplificar a fração para saber, tá? Em termos de porcentagem, 0% de ser albino, 100% dessa prole aqui será normais. Eu espero que vocês tenham compreendido esses 2 exemplos, né? A atividade, ela tá bem simples, bem fácil. Tentem resolver, tá? Tentem mesmo, respondam e me enviem as fotos no privado, ok? Um grande abraço, se cuide. A pandemia está numa situação muito séria, mas vamos nos cuidar e com fé em Deus, tudo irá voltar ao normal no momento que Deus está nos preparando. Um grande abraço.